Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. O Serviço de Investigação Criminal desmantelou aqui em Luanda um grupo de cidadãos que se dedicavam a supostos assaltos de residências. O grupo, segundo o SIC, atuava preferencialmente na zona do Benfica, em Luanda. Estes dois cidadãos foram ameaçados de morte e amarrados durante um assalto nas suas residências no Benfica e Patriota. Os acusados recebiam informações de um outro cidadão ainda em fuga que sinalizava as casas que aparentassem estar bem apetrechadas. Entretanto, uma das habitações foi desta cidadã que durante o assalto pediu aos miliantes para que realizassem a ação silenciosamente com medo de uma eventual tragédia caso seu esposo acordasse. Começaram a recolher todas as coisas de casa como se estivessem a mudar de casa, pediram as chaves do carro e deixaram-nos amarrados. Mas de realçar que um deles tentou me violar, né? Porque ele ele punha o dedo dele nos meus órgãos genitais. E depois porque eram 3, entraram 2, mas depois o outro apareceu, né? Ameaçavam, ficaram acho que uns 30 minutos comigo em casa, tentava negociar para não acordarem, para não terem que acordar o senhor que estava a dormir, porque provavelmente se acordassem o senhor ele ia querer fazer escândalo e matávamos todos aí. Neste momento, um dos supostos miliantes se encontra em fuga, o que deixa preocupada a jovem que agora vive com o trauma do assalto. Todos os dias eu durmo e quando os cães começam a ladrar ou ouço barulho, sim, sempre acho que é um deles. E como falta um, eu acho que tenho a sensação de que o outro que não foi apanhado vai voltar, né? Para vingar os amigos ou qualquer coisa assim do gênero. Outra vítima dos mesmos assaltantes que aconteceu na madrugada do dia 15 de fevereiro foi este cidadão que, com a família em casa, viu tudo acontecer durante cerca de 1 hora. Abriram a porta da casa de banho, que estava ao lado, e depois em seguida abrem a porta do nosso quarto. Logo que eu vejo 3 homens com chapéu preto e máscara preta. E me fizeram assim, não faz barulho, não faz não barulho. Ali senti que tudo foi. Nunca vivi isso na minha vida. Depois eles perguntam se a minha esposa trabalha onde, se tem algum dinheiro guardado. Nós dissemos não temos dinheiro. E no telefone pediram para dar o código do Multicaixa Express. Deu o código, tinham lá algum valor equivalente a 150 mil kwanzas. Penso que eles tiraram, transferiram o dinheiro que eles fizeram, pronto, levaram o telefone, ficaram conosco cerca de quase 1 hora. Das ações operativas do Serviço de Investigação Criminal, destaca-se também a detenção de um cidadão de 48 anos que vendia armas de fogo da empresa em que trabalhava. E logo que eu tomei conhecimento, fui atrás dele, o homem me fugiu, fui à casa dele, à busca dele. Cheguei, encontrei o homem, já tinha trocado de casa e fizemos daquilo que era para fazer, consumir o casal homem. E levamos na polícia, onde estão as armas, nós vendemos as armas. E é triste, o homem que ganha salário todo fim do mês, a empresa assume tratamento, a família, a saúde, a empresa assume. Não devia se comportar dessa forma na empresa. Amanhã vai dizer que o país está mal, o país é assado cozido. Que estas armas de fogo, ele roubava na empresa onde ele era supervisor e as comercializava numa outra empresa de segurança, o valor de 80 mil kwanzas por cada arma. Portanto, este valor já foi devolvido à empresa que comprou as armas estão apreendidas, serão entregues ao seu legítimo proprietário. Dizer então que o mesmo elemento foi já apresentado ao Ministério Público e ao juiz de garantia e teve como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. Queremos aqui chamar a atenção a todos os proprietários responsáveis da empresa de segurança, no sentido de exercerem uma maior fiscalização no material bélico que utilizam para a proteção e segurança de alguns objetivos em que eles se encontram. Girassol, jornal edição de quarta-feira. Outros destaques: reforço do sistema sanitário. O Hospital Pediátrico de Luanda ganhou hoje banco de urgência cirúrgica. Espaço tem capacidade para 100 cirurgias por dia. Sinfotec no AMBO, resultados. A instituição coloca no mercado os primeiros formandos em robótica industrial. E ainda assaltos a residências em Luanda. Vimos novos detidos apresentados pelo SIC. Operações resultaram e ainda outras detenções. Gestão nas instituições públicas. IGAI reafirma tolerância zero a atos de infração.
E chefe de Estado na República Checa, visita oficial, presidente João Lourenço foi hoje recebido no Palácio de Praga. Cooperação Angola e República Checa oficializam nova era com memorando de consultas políticas. E dia de agenda intensa no Parlamento, com atenções centradas na primeira sessão da Assembleia Parlamentar Paritária da OEA-CEPA e União Europeia. Medicina desportiva, primeiras jornadas científicas lançadas em Luanda. A informação acontece também com atualidade sobre o resto do mundo. É o Girassol Jornal. Bem-vindos ao melhor da atualidade. A medida em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. No ar, outra vez, boa noite. Em Cabinda, a atribuição de nomes aos novos bairros da cidade instalou polémica entre os moradores. Eles alegam que alguns destes nomes resultam da influência dos imigrantes ilegais. As autoridades procuram ao máximo solucionar a discórdia. O surgimento de novos bairros e os seus respectivos nomes preocupam a sociedade cabindense. Alguns destes nomes ferem a moral pública, outros têm a influência dos estrangeiros que imigram ilegalmente na província, facto que inquieta a população. Para se pôr fim a esta problemática, a administração municipal de Cabinda decidiu reunir a sociedade e escutar sobre os verdadeiros nomes que os bairros devem receber. Os presentes ao encontro defendem que é urgente remover alguns nomes dos bairros da cidade de Cabinda por não dignificar a nossa identidade. Esse convite ao debate é o princípio da gestão não somente participativa, senão também estratégica, para que nas denominações relacionadas com as diferentes áreas que configuram a toponímia da nossa cidade venha a significar não somente o respeito, senão também a identidade. Tem estado muito a darmos a inquietação por alguns nomes que estão distribuídos que referem praticamente ao moral das pessoas. Então queremos acabar com isso. Há efetivamente necessidade de se atualizar, conservar os nomes, não é? Que tem a ver com a história deste povo, desta localidade, e retirar aqueles nomes que efetivamente são indecentes, nomes que atentam contra a moral pública. Nós não vamos manter. O secretário provincial da Cultura entende que os nomes a serem atribuídos aos bairros devem ir ao encontro da nossa história a fim de revelar a identidade cultural dos cabindas. É importante que nós conheçamos as ruas, os bairros com os seus próprios nomes. É nesse sentido que nós todos devemos adaptar nesses novos nomes ou nos nomes que vamos resgatar, porque isso também, com a nossa realidade cultural, não é? É importante que nós venhamos a mudar esses nomes, sobretudo que ferem a moral. O administrador municipal de Cabinda disse que deste encontro sairão resultados que vão permitir recuperar a identidade da cidade de Cabinda. Tomamos a iniciativa de convidar todos os autores sociais, com destaque as nossas autoridades tradicionais e religiosas, para junto refletirmos sobre este desiderato e encontrarmos um denominador comum que possa estancar esta situação de uma vez por todas, evitando assim o aparecimento de nomes
a locais desta cidade fora do padrão e que possam eventualmente ferir a nossa identidade e cultura. Participam do encontro várias entidades com destaque, as autoridades religiosas, tradicionais, anciãos, líderes de opinião e políticos. Condições para atender melhor os pacientes. O Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, ganhou um banco de urgência cirúrgica com capacidade para a realização de cerca de 100 cirurgias. O espaço inaugurado hoje vai também prestar serviços de ambulatório para 500 pacientes por dia. Representa para o Ministério da Saúde um reforço do sistema sanitário. A construção foi financiada pela Sonangol. Construído de raiz num espaço de 361,55 metros quadrados, o Banco de Urgência de Cirurgia do Hospital Pediátrico de Luanda dispõe de uma área administrativa, triagem e consultórios. Financiada pela Sonangol EP, a infraestrutura custou aos cofres da petrolífera angolana o equivalente a $500 milhão. Já com apetrechamento, cerca de $500 milhão em kwanzas, inclusive o equipamento para as camas, os bancos e toda essa parte da engenharia civil que foi feita por empreiteiros locais. Com a inauguração desta nova ala, o Hospital Pediátrico David Bernardino vai poder dar maior resposta aos casos de pequenas cirurgias que chegam a esta unidade hospitalar. A infraestrutura tem a capacidade para atender mais de 500 pacientes e realizar cerca de 100 cirurgias dia. Aqueles meninos que estão a brincar, têm um golpe, precisam de uma sutura, crianças com abscessos que precisam de ser drenados, alguma intubação difícil porque tem uma colocação numa sonda, uma algália. E são N cirurgias tanto que serão feitas aqui nesta unidade. Temos uma parte também da ortopedia, às vezes os meninos precisam de colocação de gesso e também poderá ser feito aqui deste lado. Apetrechada com equipamentos de ponta, a ala recém-inaugurada vai permitir um melhor atendimento aos pacientes. A ministra da Saúde avançou que o Hospital Pediátrico tem profissionais à altura e suficientes para responder às necessidades do banco de cirurgia. E é importante aqui realçar que esta unidade sanitária, para além da parte assistencial, é uma academia, isto faz parte da academia, para o ensino e aprendizagem pré- e pós-graduada. Tem um papel muito importante na formação de quadros e investigação científica. E vamos diferenciar as outras áreas. A parte cirúrgica veio para aqui, temos o espaço onde era o antigo Banco de Urgência de Cirurgia, que vai ser aproveitado para outras consultas de especialidade de alta complexidade. Tínhamos a ala que era onde funcionava a consulta externa de urgência, vai ser transformada em área de apoio dos doentes respiratórios. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás afirmou ser um projeto que justifica o orçamento aplicado. Foi um projeto bem concebido, é um bom exemplo que com pouco se pode fazer mais, pode-se fazer melhor, desde que haja bom planeamento, haja pragmatismo e também que as nossas empresas sejam efetivas no aspecto de orçamentação dos projetos, o que às vezes falta às nossas empresas locais serem também eficientes desse ponto de vista, porque se assim for, nós poderemos, com menos valores monetários, conseguir fazer mais projetos. A inauguração deste novo serviço acontece no âmbito do programa Atendimento Humanizado nas Unidades Sanitárias, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. E seguimos para a província da Huila, de onde chega uma má notícia para os criadores de animais. Que naquela região do país enfrentam uma alegada peste suína que está a dar cabo da criação. O caso já é do conhecimento das autoridades. 562 cabeças de gado suíno foram abatidas e incineradas na Umpata, província da Huila, devido à peste suína africana que assola o município.
Segundo o chefe do Departamento Provincial dos Serviços de Veterinária, José Chicomo, a peste foi confirmada por exames laboratoriais efetuados na vizinha República da Namíbia. O surto que está acontecendo na província da Huila, concretamente no município da Umpata, é a peste suína africana, uma doença viral altamente contagiosa. Colhemos as amostras, levamos para a Namíbia. Depois de nós receber os resultados positivos do laboratório da Namíbia, de Windhoek, nós interditamos a área, fizemos um cordão sanitário primeiro na exploração, depois a seguir todo o município da Umpata. Sim, desde que nós tivemos o resultado positivo, começou-se a fazer, fez o abate de todos os animais afetados, que foi em 562 suínos todos abatidos. A seguir está a efetuar-se uma desinfecção total da exploração para ver se elimina-se o vírus. José Chicomo disse igualmente que a carne suína do município da Umpata e seus derivados está proibida por algum tempo, até que o surto esteja completamente controlado. Sim, por enquanto está sob controle. Estão todos os órgãos avisados que não pode entrar nem sair animais do município da Umpata. E até agora não temos registro de mais mortes. A peste suína africana não é uma zoonose, por isso não tem risco de contaminação nos humanos, mas toda a carne contaminada com alguma doença não pode ser consumida por ser humano. Foram abertas hoje aqui na capital do país as primeiras jornadas científicas de medicina desportiva, uma iniciativa do Centro Nacional de Medicina do Desporto, que tem como palco o Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares. O ato de abertura foi prestigiado pela Secretária de Estado para o Desporto. As jornadas decorrem até amanhã e vão refletir sobre o passado, presente e futuro da medicina do desporto em Angola. Arrancaram nesta quarta-feira as primeiras jornadas científicas sobre a medicina desportiva em Angola. A atividade, que será realizada durante 2 dias, visa a troca de experiências e maior valorização de vários profissionais de saúde ligados ao desporto, e tem como lema Medicina do Desporto em Angola, presente, passado e futuro. Na ocasião, Teresa Olundo, secretária de Estado para o Desporto, disse que o governo angolano vai continuar a trabalhar para que essa especialidade medicinal seja mais reconhecida e valorizada. O Mijudo vai continuar a promover ações formativas na área do desporto, de forma a não só valorizar o passado, manter o passado e construir o futuro melhor para todos os desportistas, não só a nível de medicina desportiva. É um compromisso que o Ministério da Juventude assume hoje, que essas ações farão parte do programa do Mijude, visto que o 23 de janeiro são as jornadas comemorativas ao aniversário do Dia Nacional do Desporto, e essas ações formativas para a área de medicina desportiva farão parte da programação anual do Mijude. E quanto à valorização do passado, o dia ficou marcado com uma homenagem ao considerado pai da medicina desportiva em Angola, Dr. Paulo Múrias, que recebeu o primeiro título de especialista no ano de 1987. O Dr. Paulo é de opinião que haja mais formações para o desenvolvimento do desporto angolano. Isto é uma reativação da dinâmica da medicina desportiva, era fundamental para colaborar também no desenvolvimento do nosso desporto. O nosso desporto tem que ser mais desenvolvido, tem que ser cada vez mais desenvolvido numa base científica, onde a medicina do desporto também tem o seu papel, para além, digamos assim, da formação na área do treino desportivo. Os treinadores têm que ter formação científica, não é por acaso, por exemplo, que é aquele exemplo que nós melhores conhecemos, que é uma série de treinadores em Portugal dispersados pelo mundo e que na realidade foram produto de uma universidade em Portugal que existe, que é a Universidade de Motricidade Humana, onde, por exemplo, o Mourinho foi formado, e isto para dizer que Angola precisa também de ter a sua universidade, precisa ter também formação na área do desporto para que o nosso desporto possa evoluir. Os debates e discussões sobre a medicina desportiva em Angola vão continuar até nesta quinta-feira, com temas que impulsionam a valorização da medicina dentro do desporto. Recordo ainda que a medicina desportiva é uma das especialidades médicas mais antigas. O primeiro congresso foi realizado em 1928 e foi apenas reconhecido em Angola pela Ordem dos Médicos em 1987.
O inspetor-geral da Administração do Estado trabalhou hoje na província da Huila depois de ter cumprido jornada semelhante no CUNEN. Na passagem pela Huila, João Pinto lembrou que a instituição que dirige está atenta à fiscalização e não vai tolerar atos de má gestão. Gestores da província da Huila participaram esta quarta-feira no Lubango de uma ação de formação sobre ética e deontologia na administração pública. No evento promovido pela IGAI participaram delegados, diretores, administradores municipais e outros gestores públicos da Huila. O tema é importante, acima de tudo, porque é um tema contextual. É contextual porque chega numa altura em que a administração pública vive novos tempos e estes tempos trazem desafios e um dos desafios é a necessidade de servir, tanto como cidadão como gestor público, servir, mas perceber que a administração pública é de todos e todos nós devemos participar em função do grau da nossa intervenção. Estar nesta formação ajuda-nos a lembrar o nosso verdadeiro papel e também olharmos que, para além de sermos servidores, todas as pessoas têm os mesmos direitos e temos que todos cumprir os nossos deveres na base do respeito, na base da ética, na base da complementaridade e, acima de tudo, na base do respeito mútuo. É essencial que estejamos comprometidos com a ética em todas as esferas da administração pública. A nossa sociedade deposita a sua confiança em nós, gestores públicos, para tomarmos decisões que promovam o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentáveis na nossa região. Esta confiança só pode ser mantida se agirmos com honestidade, respeito e compromisso com o interesse público. Para o inspetor-geral da IGAI, João Pinto, deontologia pressupõe honra e é a ciência dos deveres. Deontologia é sabermos cumprir os nossos deveres. O médico guardar o segredo sobre a sua profissão. O professor não trazer as notas dos estudantes na praça pública por causa dos dados pessoais. Os dados, a morada, os telefones das pessoas. Os requerimentos, os documentos, as doenças, não devemos divulgá-las. Todos nós, os inspetores, reservarem-se, guardarem segredo. As famílias têm segredos, devem proteger-se. Esta missão de conhecer os problemas, verificar os problemas, visa criar em nós aquilo que é a confiança que todos nós devemos ter para com as instituições, porque o Estado somos todos nós. Parceria Angola e União Europeia. Perspectivas de aposta em destaque. Estamos a informar, destaque a seguir para o primeiro dia de visita oficial do chefe de Estado angolano à República Checa. O presidente João Lourenço foi hoje recebido no Palácio de Praga pelo homólogo Peter Pavel. No encontro, os dois estadistas falaram sobre o reforço da cooperação bilateral e dos laços de amizade que já são considerados históricos. No segmento da sua visita de Estado, a primeira de João Lourenço nas vestes de Presidente da República, o estadista angolano seguiu depois para o Senado, onde manteve um encontro com Milos Vystrčil, presidente deste órgão de soberania da República Checa, que tem um parlamento bicamaral, ou seja, o Senado é a chamada Câmara Alta. O presidente participou de um almoço que lhe foi oferecido pelo presidente do Senado, tendo na sequência o estadista assinado o livro de honra exposto na Casa das Leis da República Checa. Ainda na tarde desta quarta-feira, João Lourenço foi até a Câmara dos Deputados para um encontro com o vice-presidente da Câmara. O presidente da República pousou também para a fotografia que simboliza a sua passagem por esta instituição. Uma vez mais assinou o livro de honra e depois partiu para a residência oficial do primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala. Na conversa,
Os dois chefes de governo reafirmaram a vontade de um estreitamento maior no nível da cooperação existente há muitos anos. Aqui, João Lourenço e Peter Fiala não prestaram declarações à imprensa. Entretanto, recordamos que o presidente João Lourenço disse na tarde de hoje que estão lançadas as bases para a construção da nova era de cooperação e que daqui para frente caberá aos dois governos a agirem rapidamente para que os checos e os angolanos possam se beneficiar da parceria. A vontade política acaba de ser manifestada ao mais alto nível, ao nível dos respectivos chefes de Estado. Daqui para frente, não só os governos, tanto os executivos dos dois países, têm muito trabalho por realizar, como também a própria sociedade civil dos dois países, sobretudo representada pelas classes empresariais, que têm então de se aproximar, identificar oportunidades e fazerem os investimentos que julgarem importantes fazer, no sentido de que ambas as partes saiam a beneficiar. E ainda hoje em Praga, o presidente João Lourenço manteve encontro com o primeiro-ministro da República Checa e conversou também com líderes parlamentares daquele país da Europa do Leste. À hora combinada, 10 horas e 50 minutos de Praga e de Luanda, o presidente da República, João Lourenço, e a primeira-dama, Ana Dias Lourenço, chegavam ao Castelo de Praga. Acompanhado de uma delegação ministerial, o casal presidencial angolano foi recebido com flores num gesto do casal anfitrião. Seguiram-se honras militares para o chefe de Estado angolano, que depois caminhou pelo tapete vermelho com o homólogo Petra Pavel, até ao interior do castelo. Conforme o programa reservado e como mandam as regras protocolares, os chefes de Estado fizeram, um por um, a apresentação dos membros da delegação que os acompanhava. Por cerca de 25 minutos, os casais presidenciais mantiveram um encontro privado, tendo depois Petra Pavel e João Lourenço orientado às conversações oficiais entre ambas delegações. Fruto da reunião, os estadistas testemunharam a assinatura de um memorando de entendimento que servirá para a realização de consultas políticas periódicas. Da parte checa, o documento foi assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jan Lipavsky, ao passo que por Angola rubricou o memorando o ministro das Relações Exteriores, Tete António. Nas declarações aos jornalistas, os dois estadistas justificaram a reaproximação entre ambos países depois de algum esfriamento da parceria que sempre registrou momentos altos. Petra Pavel elencou algumas áreas em que o seu país tem domínio e poderá partilhar o know-how com Angola, que trabalha na diversificação da sua economia. Své ekonomiky, jakou jsme procházeli my. Está agora a fazer esforço de diversificar a sua economia, tal como a República Checa fez ainda há pouco tempo atrás, e também podemos participar em vários setores, não apenas no setor de extração dos minerais, etc. Pode ser, por exemplo, também no setor da agricultura e produção de alimentos. Nós podemos comprar também minerais e a República Checa também pode oferecer apoio na área do desenvolvimento da indústria, transportes terrestres e aéreos, no setor de saúde. Ao tomar a palavra, o presidente da República, João Lourenço, reconheceu as valências deste país, que é a 11ª economia da Europa. João Lourenço falou dos setores em que as duas nações poderão cooperar nos próximos tempos. Entendemos começar hoje pela assinatura do memorando de entendimento sobre as consultas políticas, mas logo a seguir, portanto, estamos preparados, os dois países, assinarem outros instrumentos em áreas mais concretas,
nomeadamente o acordo de proteção e promoção recíproca do investimento, o acordo de prevenção da dupla tributação, o acordo de isenção de vistos nos passaportes diplomáticos e de serviço, e quem sabe evoluirmos para todos os passaportes, e portanto Angola está interessada em cooperar com a República Checa no domínio da agropecuária, no domínio da indústria extrativa e não só, como também da indústria transformadora, no ensino superior, na ciência, na tecnologia, no turismo. Angola quer contar também com a República Checa para desenvolver o seu turismo. Nos próximos tempos, Petra Pavel deverá se deslocar a Angola em resposta ao convite que lhe foi feito pelo Presidente da República, João Lourenço. Para o estadista angolano, esta visita é o início de uma nova era na cooperação bilateral Angola-República Checa. Nós convidamos as autoridades checas a fazerem parte, digamos, desta fase interessante que o nosso turismo começa a conhecer e, portanto, em princípio, contamos que os empresários deste setor vão abraçar o convite que acabamos de estender. Igualmente, manifestamos o interesse em cooperar no setor da defesa. Nós não tivemos a evolução positiva que a República Checa conseguiu realizar depois da queda do Muro de Berlim. Portanto, a República Checa conseguiu modernizar as suas forças armadas, algo que nós também gostaríamos de fazer e, em princípio, contar com a cooperação da República Checa. Nós estendemos ao Presidente Peter Pavel o convite para visitar Angola na melhor oportunidade que será identificada entre os dois ministros das Relações Exteriores. O memorando de entendimento sobre consultas políticas, assinado neste primeiro dia da visita de Estado do presidente angolano à República Checa, vai permitir o aprofundamento e a expansão da cooperação política, económica, cultural, tecnológica, consular e outras. E sobre a jornada do chefe de Estado, temos ainda outros desenvolvimentos com os enviados especiais da TV Girassol à República Checa. A equipa é liderada pelo jornalista Alberto Capitão, que se junta a nós para trazer o essencial do que foi a jornada hoje e o que será amanhã em função do programa. Capitão, boa noite. Viva, muito boa noite, Janete Meio-Dia, e também ao Simeão Mundula e a quem acompanha por esta altura o Girassol Jornal. Foi realmente um dia de atividade intensa desenvolvida pelo Presidente da República, João Lourenço, aqui na cidade de Praga, a capital da República Checa. O Presidente manteve hoje fundamentalmente 4 encontros. Começou a jornada no Castelo de Praga, de resto, onde está sediada, no caso, o Palácio do Presidente da República, Petra Pavel, e também depois reuniu-se com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da Câmara Alta dos Deputados, ou seja, do Senado, e na sequência reuniu-se então com a Vice-Presidente da Câmara Baixa, que é a representante dos deputados deste país. Para o dia de amanhã, o Presidente da República deve manter algumas audiências com figuras proeminentes desta República Checa e também terá claramente o balanço desta jornada de 2 dias de trabalho desenvolvida aqui pelo Presidente da República. É realmente uma cidade de Praga que é muito procurada por turistas, mas voltando à jornada do Presidente, dar-lhe conta que nos próximos tempos angolanos e checos deverão beneficiar de facilitação para a obtenção
extensão de vistos ou mesmo também de isenção de vistos, tanto para passaportes ordinários como para passaportes de serviço. O presidente da República Checa falou da necessidade e da intenção dos empresários desta República visitarem Angola para investir fundamentalmente no domínio da agricultura e apoiar Angola no seu processo de diversificação da economia. Quanto ao presidente angolano, falou da possibilidade do nosso país aprender e colaborar também nos domínios da defesa, sendo que Angola tem uma experiência muito forte naquilo que tem vindo a ser a pacificação da região austral do continente berço da humanidade, mas ainda assim o presidente entende ser fundamental colher da experiência da República Checa no domínio da modernização das Forças Armadas. Daí que nos próximos tempos deverá igualmente ser assinado um acordo neste domínio. Hoje foi assinado então o memorando de entendimento sobre consultas políticas para os domínios das finanças, da economia e ainda diplomática. A verdade é que os dois países sentem a necessidade de uma reaproximação depois de algum tempo em que as relações ficaram como que adormecidas. Nós estamos a fechar mais um dia desta cobertura internacional que dá conta da visita de Estado do presidente João Lourenço aqui à República Checa. A partir da cidade de Praga, nós vamos colocar uma vez mais um ponto final a este apontamento em direto, sempre com aquela promessa de voltar em próximos serviços de informação da rede Girassol. Os cumprimentos são do Anselmo Luiz, do Bruno Costa e do Alberto Capitão, a partir da cidade de Praga. Regressa a informação outra vez, boa noite. A comissária da União Europeia para Parcerias Internacionais foi hoje recebida em audiência pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. A União Europeia manifesta o interesse de alargar a parceria com Angola e para este ano reserva um pacote financeiro avaliado em 275 milhões de euros. A comissária europeia para as parcerias internacionais foi recebida nesta tarde de quarta-feira pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, juntamente com os demais membros. A delegada considerou o encontro construtivo, tendo como base o fortalecimento da cooperação entre a União Europeia e Angola, uma vez que é o principal parceiro comercial e de investimento do país. Passamos em revista aspectos atinentes quer à cooperação bilateral entre a União Europeia e Angola, mas também, de forma sustentada, aspectos relacionados com a situação na região em que Angola se integra. A cooperação entre a União Europeia e Angola assenta no facto de nós vermos em Angola um parceiro-chave para estas ações de cooperação que, portanto, pretendemos reforçar. Para este ano, a União Europeia alocou mais de 200 milhões de euros para fortalecer as cooperações existentes com Angola. 275 million euros from our budget. Alocou 275 milhões de euros para o ano financeiro de 24 para esta cooperação, que se estrutura em 3 eixos. No que respeita ao desenvolvimento humano, nomeadamente formação e educação profissionais, no que respeita à boa governação e à luta anti-corrupção e no que respeita à diversificação económica. A este título, assinei hoje 4 novos acordos com o Ministério do Planeamento, justamente focando-se nestas 3 áreas. A comissária europeia para as parcerias internacionais encontra-se em Luanda no âmbito da primeira sessão parlamentar paritária. E no Parlamento, as atenções estiveram hoje centradas na primeira sessão da Assembleia Parlamentar Paritária da OEACP e União Europeia, cuja abertura foi prestigiada pela vice-presidente da República. Esperança da Costa, na ocasião, destacou os esforços que Angola tem envidado para o rápido alcance do desenvolvimento econômico e social. Foi uma cerimónia de esperança por dias melhores no mundo, rodeada de símbolos culturais que caracterizam o país que se chama Angola. Logo pela manhã chegavam à Assembleia Nacional integrantes das delegações da África, do Caribe,
do Pacífico e convidados para a primeira sessão parlamentar paritária OACP União Europeia, que decorreu nesta quarta-feira na cidade de Luanda. O discurso de boas-vindas e o da abertura coube às autoridades angolanas na qualidade de anfitriões. Apesar das condições adversas no plano internacional e nacional, Angola está determinada a prosseguir a sua caminhada em direção ao crescimento e desenvolvimento econômico, através da adoção de medidas de estímulo ao fomento da produção nacional, do maior acesso ao crédito para o setor empresarial, da simplificação e a melhoria do ambiente de negócios, da transformação e modernização econômica. Caminho fundamental para a equidade, a justiça social, a boa governação e o desenvolvimento social e humano para todos. No âmbito do Acordo de Samoa foram criadas 3 Assembleias Regionais que passarão a tratar de questões específicas de cada região. Na sessão de hoje foi também constituída formalmente a Assembleia Parlamentar Paritária da OACP com a União Europeia. A organização e empenho da República de Angola para o sucesso das sessões foram devidamente reconhecidas. A elevada hospitalidade e apoio são de grande preciosidade e demonstra a vontade e compromisso do governo angolano para o sucesso da parceria Organização dos Estados da ACP e União Europeia. E o Acordo de Samoa, que representa um novo quadro geral das relações entre a União Europeia e a África, é visto como opção inteligente para o desenvolvimento do continente. A OACP prevê que o acordo entre em vigor ainda este ano pelos benefícios que acarreta para os 79 países membros da organização. O Acordo de Samoa poderá entrar em vigor ainda em 2024, conforme explicou o secretário-geral da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, falando em conferência de imprensa nesta quarta-feira, no âmbito da primeira sessão parlamentar paritária OACP União Europeia. O diplomata angolano esclareceu que o acordo já vigora, mas de forma provisória. Eu quero, através desta minha declaração, encorajar os países da OACP a assinarem o acordo, a ratificarem o acordo e, como sabem, este acordo já entrou em vigor de maneira provisória e esperamos que a partir do mês de maio, junho, poderemos então ver se as ratificações ocorrem. Embora apresente uma série de benefícios para os 79 países OACP, o Acordo de Samoa ainda não foi ratificado pelos parlamentos dos Estados-membros e 13 destes 3 países estão por assinar o acordo. 66 dos 79 países da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacíficos já assinaram o Acordo de Samoa. Para sua implementação efetiva, 54 países OACP e mais os 27 da União Europeia precisam ratificar o acordo. O bloco dos 27 já tem a casa arrumada. O Parlamento Europeu vai realizar uma sessão em abril para a devida formalização. Em África, a Guiné-Bissau está entre os países que ainda não assinou o Acordo de Samoa, por razões políticas. O Parlamento estava em exercício há 4 meses e foi dissolvido por um decreto presidencial. Não só foi dissolvido, como o Parlamento foi cercado, está guardado com homens armados, ninguém tem acesso ao Parlamento, portanto há uma situação que impede o funcionamento normal das instituições. Nós temos o segundo órgão de soberania da Guiné-Bissau sem poder atuar convenientemente. Todo o trabalho tem sido feito em condições que devem imaginar. Entre as vantagens do Acordo de Samoa consta o facto de que os países que o ratificarem poderão beneficiar de financiamentos do Banco de Investimentos Europeu. Tem consequências financeiras muito claras, porque não podemos assinar novos contratos com países que não tenham assinado o Acordo de Samoa. Portanto, não podemos iniciar novos investimentos através do financiamento do Banco Europeu de Investimentos. Encorajamos assim todos os nossos parceiros na OEACP a assinarem o Acordo de Samoa logo que possível. Os países são soberanos em decidirem se assinam ou não assinam.
Mas para nós pensamos que os países deveriam assinar, porque primeiro é só uma forma, é assinar, depois eles vão discutir no seu próprio Parlamento, no momento da ratificação, queremos esse acordo ou não queremos o acordo. E acho que são etapas diferentes. Depois de estarem de acordo, ratificam e passam para a fase seguinte. Porque eu acredito que este acordo é bom porque a cooperação com a União Europeia é uma ajuda ao desenvolvimento. No fundo, todo o financiamento da União Europeia é geralmente uma ajuda não reembolsável. Portanto, ajuda nos países que têm aspectos ou problemas críticos em certas áreas. Olhamos a seguir para as metas e os desafios na produção de cereais no país, que voltaram a ser motivo de debate aqui em Luanda, numa conferência sobre agricultura. Que não deixou de refletir sobre o que o país gasta com a importação de cereais. Só no período entre 2018 e 2022, os números rondaram os 1,5 mil milhões de dólares. O governo angolano gastou cerca de 1,5 mil milhões de dólares nas importações de arroz entre 2018 e 2022. A informação foi avançada nesta quarta-feira em Luanda pelo diretor nacional de florestas, Domingos Veloso, que falava durante a abertura da 6ª edição da Conferência sobre a Agricultura, que decorreu sobre o lema As metas e os desafios da produção de cereais em Angola. Gostaríamos de partilhar com os presentes neste evento, a título exemplificativo, alguns dados relacionados com a importação de um dos cereais mais consumidos atualmente pelas famílias angolanas, o arroz, abarcando o período de 2018 a 2022. De acordo com os dados em nossa posse, durante este período, o país gastou só na importação de arroz cerca de 1,5 mil milhões de dólares. De acordo também com os nossos dados, o consumo anual de arroz está estimado em cerca de 500 mil toneladas. Entretanto, a produção interna deste produto, tão importante na nossa dieta, está abaixo de 30 mil toneladas. Apesar dos desafios que o setor enfrenta, a redução das importações passa a ser uma das soluções para atingir as metas traçadas e dados apontam uma fraca produção de arroz no país. O arroz ele aparece neste momento como essencial para o desenvolvimento dos projetos e da planificação, porque o arroz é de consumo imediato após o descasque, ele é de consumo imediato das populações e em termos de nutrição, para a dieta alimentar e nutricional. Daí que ele aparece agora como uma emergência. Os projetos e os planos para o desenvolvimento do arroz. O Fundo de Garantia de Crédito concedeu garantia a 218 projetos no ano de 2023. Segundo o administrador, 65% foi para o setor da agricultura. A aposta do FGC para esse ano, nós temos nesta linha um volume de negócio, conforme eu disse, de 200 mil milhões de kwanzas. E no caso da discussão de hoje, que é os cereais, no ano passado tivemos 12% desses projetos foram para os cereais. O acesso à semente, a implementação de componentes tecnológicas são alguns dos desafios para os produtores de cereais. Em Angola existem sementes que são nacionais, não é? Que é do produtor nacional, local, e temos as sementes que são importadas, que já vêm com um processo de qualidade melhor, com uma taxa de germinação melhor. Então essas são as sementes que nos interessam, porque ela nos dá uma produtividade por área maior. E nós temos que fazer dinheiro, porque o custo de produzir a terra é alto em Angola. A tecnologia hoje é um insumo fundamental para a agricultura. Dizermos que vamos continuar a colher arroz com foice, lá está, retira referências, não é? Porque os jovens olham para as mamãs e para os mais velhos e veem que é uma atividade muitas das vezes sofredora. Tem que acordar muito cedo, tem que ir para a lavra, tem que ficar ali durante horas e horas. É preciso começarmos a introduzir alguma componente tecnológica, não é assim muito caro, e apostarmos no sistema do cooperativismo, porque não precisa ser uma máquina para cada um dos produtores.
Uma máquina pode atender um grupo de vários produtores desde que tenha um sistema de gestão. O Instituto Nacional de Cereais pretende produzir 300 mil toneladas de cereais até 2027. E uma breve passagem, já na ponta final do jornal, uma breve passagem pelo Uambo, onde o Sinfotec, Centro de Formação Técnico-Profissional, inaugurado recentemente, já começou a dar frutos. E são resultados considerados animadores. A instituição lança para o mercado os primeiros finalistas do curso de Robótica Industrial. Uma formação com 75% de prática e 25% de teoria em termos de carga horária permitiu formar os primeiros 15 jovens no Uambo. Temos os primeiros formandos, e tiveram a altura da formação. Foram 15 formandos da primeira turma. Não é? Tivemos o cuidado de criar o conteúdo programático e, de princípio, era como teste, mas vimos que 1 mês ou 80 horas foi suficiente para que eles pudessem aprender a robótica. Apaixonado por robótica, Leandro Domingos deixou a capital do país para realizar o sonho em se formar nesta área. Eu decidi escolher esta formação porque o curso de robótica nos apresenta vários equipamentos que nós podemos trabalhar nas indústrias. E o processo da industrialização é basicamente por operações de robôs. E o Sinfotec apresentou-nos mais do que aquilo que nós esperamos, com equipamentos sofisticados e máquinas realmente operadoras. Embora Angola ainda não seja um país industrializado, Vítor Lopes acredita que este é um curso bastante promissor e que desafia o mercado nacional. Ainda não tenho formação em ensino superior, pretendo prosseguir com a engenharia de tecnologia entre a engenharia robótica e a engenharia mecatrônica, para fazer o ensino superior. Com as mãos na robótica industrial, Albino sente-se capacitado para programar um robô. É o curso que me chamou mais a atenção, porque eu gosto muito de desafios e sou muito apaixonado por máquinas. Estou capacitado para programar já um robô. Os primeiros 15 jovens formados em robótica industrial aqui no Sinfotec, Centro Integrado de Formação Tecnológica, estão agora capacitados para responder às necessidades do mercado nacional neste domínio. Estão bem preparados. A nossa indústria, vamos falar, a indústria que usa sistemas robóticos, um dos exemplos podemos falar das indústrias de Benguela, não é? As indústrias mais desenvolvidas que temos, podem vir ter com a instituição vai fornecer os dados. Estão os frutos do Centro de Formação Profissional, o Sinfotec, inaugurado recentemente pelo Presidente da República no Uambo. E no quadro Dúvidas e Certezas, e porque hoje foi tema de debate em Luanda, na Conferência de Agricultura e Produção de Cereais, vamos refletir sobre o desafio de garantia da segurança alimentar. Que passa essencialmente pelo fomento da produção nacional. Perguntas e respostas entre dúvidas e certezas com Alberto Capitão. Seja bem-vindo a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Hoje fazemos a partir da cidade do Uambo, província com o mesmo nome. Vamos olhar para as dúvidas e as certezas da agricultura em Angola. Potencial existe. Falta mais investimentos, de acordo com aqueles que trabalham neste setor. Na edição de hoje, trazemos a visão de um empresário e de um técnico agrário. Acompanhe. A agricultura está a ser um coração da Angola, está a ser uma perspectiva de chave de ouro para o governo angolano. E em particular para os empresários que apostaram na agricultura, como nós estamos a ver como uma grande oportunidade para alavancar a economia de Angola. Vimos que o executivo teve a capacidade de formar técnicos na área, o que trouxe um desenvolvimento humano, na qual o que faltou praticamente foi a aumentar naquilo que é o investimento por parte do Ministério da Agricultura, logo que durante esse período nós constatamos velocidade enorme na qual esses projetos estão a fazer efeito na sua real
possibilidade de termos uma Angola sustentável, real e fora daquilo que é a dificuldade de produtos e insumos agrícolas. Para os nossos entrevistados, o que não falta em Angola é potencial hídrico e de terras. Eles entendem que o que falta é exatamente uma aposta forte na formação técnica, mas acima de tudo nos investimentos para os empresários conseguirem desenvolver a agricultura. Nós sabemos que um dos elementos sine qua non da agricultura é a água e nós sabemos que Angola tem vários rios de forma abundante que possibilita praticamente dar os resultados possíveis, tanto faz a nível da África Austral, como também continental, vamos até imaginar coisas maiores, até a nível do mundo, nós poderemos ser uma potência muito sustentável. Por que as indústrias do adubo não se instalam em Angola? Nós estamos com muitas dificuldades como empresário em atrás dos insumos para a agronomia, porque temos tido várias dificuldades. Então queremos nesse momento apelar ao Estado angolano, em particular o governo da província do Ambo, para investir de que maneira, ou nos darem oportunidade para então a abertura dessas indústrias ou mesmo dessas fábricas, para então termos esses insumos mais perto dos consumidores, sobretudo nós que somos agrônomos. Nós constatamos dia a dia que o Estado vem manifestando o seu interesse em desburocratizar esse setor, porque neste preciso momento há série de documentos que são solicitados a nível da banca e a nível do Ministério, que por vezes aos indivíduos que não têm lá tanta capacidade aparecem como uma barreira forte para dar continuidade a esse processo. Os produtos que devemos apostar como cartão de visita, sobretudo aqui no Ambo, é o milho, a batata doce, a batata rena, a mandioca, o feijão, e esses são os produtos primários. Sendo produtos primários, devemos apostar a 100% para manter a tranquilidade da cesta básica aqui na província do Ambo. A certeza é que é possível. É possível termos vida, é possível termos comida, é possível termos uma economia alavancada aqui no Ambo com a agricultura ou com a indústria agrária. É possível. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Na edição anterior desta rubrica, nós falamos sobre o potencial turístico. Vimos imagens que mostram a riqueza de Angola neste setor. Hoje, a nossa visão recai para o setor da agricultura, igualmente com um enorme potencial, até para o país ser autossustentável em termos alimentares. Agora, devemos todos arregaçar as mangas, cada um dar o seu contributo e fazer Angola desenvolver a sua agricultura. Esta foi a segunda edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Até a próxima semana. Tem que ser já desta vez, Osana Santana. Tem que ser já desta vez, Osana Santana. Pois, reflexões de uma rebusca feita aqui, dúvidas e certezas, quadro habitual, a quarta-feira no Girassol Jornal. E é com as dúvidas e as certezas que terminamos a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Já sabe, é sempre um prazer contar com a sua audiência. Obrigada pela preferência. Até amanhã. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã. Bom descanso.